Bom, vamos lá. Não vou me demorar, já vou para a próxima história. Segura aí e vamos. Oi, terapias. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas esse relato é longo, já vou avisando. E pode ser que eu tenha que passar ele em partes, mas vamos lá. O ano era o de 2021 e eu conheço muitas outras pessoas que entraram na dinâmica de chamas gêmeas nesse ano também. Eu vi que tinha uma regência anual do planeta de Vênus nesse ano de 2021. E assim, eu sou muito leiga nesse aspecto, mas eu acho que tem a ver, né? Porque Vênus rege ali os amores, enfim, eu não sei. Não sei se você sabe sobre esse assunto também, enfim, de astrologia, mas foi só um ponto que eu quis trazer aqui. Bom, vamos lá. Sobre a regência de Vênus em 2021, eu pesquisei e sim, você está certa. Na astrologia esotérica, cada ano está sob a regência de um planeta e 2021 foi sim regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza, dos relacionamentos e também dos valores pessoais. Não é coincidência que tantas histórias de amor tenham começado ou terminado nesse ano. Vênus convida a olhar para o amor, mas também para o quanto você se valoriza dentro dele. E foi exatamente isso que aconteceu com você, entendeu? Então, 2021, por isso que eu falei pós-pandemia, né? Eu atendo muitos consulentes que pós-pandemia entraram na dinâmica, muitos em 2021, e faz total sentido essa questão da regência planetária, tá? Mas vamos continuar. Enfim, foi em 2021. Na época, eu estava namorando já há alguns anos, desde 2018, com o Marcos. Ela já mudou todos os nomes, tá? Então, vamos lá. Eu morava sozinha, inclusive, desde 2021, quando me mudei para o meu apartamento na época. O meu namorado trabalhava muito e eu também. E cada qual vivia a sua vida. A gente se encontrava durante a semana. Sempre foi um amor tranquilo, tá? E sempre foi um amor, assim, leve. Embora a gente discutisse às vezes, assim como todo casal, mas na verdade, nem como todo casal, viu? A gente quase não discutia. E eu que achava que era normal, mas quando eu passei a ver outros casais, eu vi que nós realmente éramos muito tranquilos. E todo mundo sempre me falava: Nossa, como o Marcos te ama muito, nossa, ele é muito apaixonado por você. E ficava bem claro, assim, sabe? Como o meu namorado me amava mesmo, assim, e o quanto ele se dedicava para o nosso relacionamento. Embora ele, como capricorniano nato, trabalhava muito e a gente se encontrava ali o normal de uma rotina de namorados, de fim de semana, enfim. E nós tínhamos um hobby, né? Que era o beach tênis. Então, nós íamos. Não, beach tênis, é isso aí. Então, nós íamos muito no beach tênis, assim, há alguns anos, no mesmo local. E ali, naquele mesmo local, a gente treinava juntos e eu sempre ia com meu namorado. Eu nunca fui de ir sozinha, até porque a gente curtia fazer aquilo juntos. E ok, fomos um belo dia lá em 2021 e tinha um instrutor de treino diferente. Eu olhei para ele, ok, ele olhou também para mim, nos meus olhos, e foi bem profundo, sabe? Eu senti uma conexão muito forte, mas continuei o treino. Ele estava treinando uma outra equipe e de vez em quando eu percebia, ele olhava para mim, mas nada demais, sabe? Eu fiquei com aquela sensação dos olhos dele depois e fiquei me perguntando, sabe, que estranho. Eu vejo tanta gente, a gente topa com tanta gente nas ruas e eu achei estranho o porquê de eu ficar lembrando dele, sabe? Principalmente naquele olhar, algo conversou comigo. E na época eu não tinha muito uma espiritualidade forte, assim vamos dizer, um contato muito forte com a espiritualidade. Eu sempre fui médium, mas eu nunca quis desenvolver. Eu tinha medo. E no ano de 2020, ou seja, um ano anterior, tá? Quando começou a pandemia, eu comecei a devorar os livros e eu comecei a devorar os cursos do Hélio Couto. E eu lembro de ter feito a minha primeira ressonância harmônica com ele. Fiz a lista e pedi, né, que eu pudesse viver um amor incondicional, um amor daqueles de filme, sabe? Eu já estava namorando com o Marcos, mas eu não sei por que eu fiz aquele pedido. Acho que eu queria que o nosso relacionamento se aprofundasse mais.
ou se não fosse para ser com meu namorado, que aparecesse, né, esse amor incondicional. Eu vou falar o nome do instrutor aqui, tá? É Renato. Bom, depois de eu ter feito o pedido ao Hélio Couto, foi a primeira lista que eu mandei para ele, inclusive, tinha esse pedido, né, do amor incondicional. Aí eu lembrei que uns meses depois de ter enviado a lista para o Hélio Couto, eu acordei durante a noite chamando por esse nome, Renato, e eu não sabia o que significava isso. Falei, gente, quem é Renato na minha vida? Que estranho. Eu nem tinha conhecido ainda o instrutor Renato, eu só ia conhecê-lo um ano depois. E tudo bem. Passou o ano de 2020, chegou 2021 e aí estávamos lá naquele treino. Eu encontrei com essa pessoa, esse instrutor que se chama Renato. E fiquei ali uma boa semana lembrando, né, daquilo. De vez em quando eu lembrava, enfim, mas nada demais. E aí, até que ele pediu para me seguir no Instagram. Ele me seguiu, eu não sabia ainda quem era aquele perfil, e quando fui olhar as fotos dele, eu vi que era ele. E assim, eu me arrepiava vendo aquelas fotos. De repente, começou a surgir ali conteúdos para mim sobre chamas gêmeas. Eu nunca tinha procurado nada a respeito disso. Foi muito, muito estranho, porque aí se abriu um chão abaixo dos meus pés e eu comecei a afundar naquilo, literalmente, tentando entender o que era isso de chamas gêmeas. E ao mesmo tempo, o Renato começou a me seguir, eu olhava as fotos dele e ficava desnorteada sem saber o que fazer. Bom, então uma semana se passou e eu, pesquisando ainda muito sobre essa questão de chamas gêmeas, comecei a imaginar que eu estava numa dinâmica. Comecei a ver muitos vídeos sobre isso e chegou o dia de irmos para a aula de novo lá no Beach Club. Nós fomos para a aula e de novo o instrutor estava lá e parece que ele me viu de longe, assim, sabe? Tinha aquele. Não era um clima no ar, era um clima. Não era um clima de romance, era uma tensão mesmo. Sabe, porque eu não sei, eu não sabia dizer o que era, eu estava em choque, literalmente em choque, e eu senti algo muito profundo por ele, como se eu, sei lá, estivesse apaixonada por ele sem nunca nem ter falado um oi, nem ter escutado a voz dele, coisa muito louca. E não era uma paixãozinha qualquer, era avassalador, eu não conseguia disfarçar. Enquanto isso, eu olhava para o meu namorado e me dava mais confusão ainda, porque eu o amava, mas não entendia o que estava acontecendo e nem conseguia raciocinar direito. Bom, tivemos a aula, voltamos para casa e eu não queria voltar para casa. Para você ter uma ideia, eu queria continuar lá, puxar assunto com o Renato, virar a noite lá conversando com ele. Sabe, era essa a sensação de jogar tudo pro alto mesmo. Enfim, de cometer essa loucura, de falar para o meu namorado, não vou mais para casa com você. Enfim, mas, né, a parte racional me pegou ali, sabe? E eu não fiz. Eu fui para casa com o Marcos, só que eu não conseguia parar de pensar no Renato. E aí, nessa semana que se seguiu, o Renato me mandou mensagem no Instagram e a gente começou a conversar. Assim, por baixo, sabe? Oi, tudo bem? Eu te vi no treino, né? Quanto tempo você treina lá? E aí ele falou que já estava lá há anos, dando aula naquele mesmo ambiente e eu nunca tinha encontrado com ele. Achei estranho, mas ele disse que fazia outro horário. Tudo bem. E até então eu queria virar noites conversando com ele. Eu não conseguia dormir, perdi o sono, até porque eu morava sozinha. Então eu ficava ali muito ociosa e com muita vontade de ficar conversando com ele. E assim, peraí, gente. E assim foi. A gente começou a virar as noites conversando e o mais incrível, em tom poético. Então, eram só poesias. Ele me escrevia em poesias, já se declarando para mim, e eu também não sabia que eu tinha esse dom, e escrevia poesias para ele, e eu não sei de onde eu acessei esse dom. Sei lá, foi algo muito estranho. Eu precisava só de um papel e uma caneta, e eu conseguia escrever claramente. Assim, poesias lindas, e ele também, poemas, poesias, e era assim que a gente se comunicava. Enquanto isso, eu não sabia o que fazer com o Marcos, o meu namorado. Consequentemente, começamos a brigar. E eu comecei a ver muitos defeitos no Marcos, sabe? Falava que a gente já estava há anos namorando e eu morando sozinha, não fazia sentido. Que se ele quisesse mesmo algo sério comigo, ele teria vindo morar comigo. E isso foi gerando brigas e brigas. Parece que foi só um pretexto mesmo que eu arrumei para discutir com o Marcos. E assim terminar a relação com um motivo mais plausível. E foi o que aconteceu. Nos separamos e na mesma semana
marquei com o Renato da gente se ver. Até então, já estava tudo muito, muito profundo entre nós. A gente conversava o tempo todo, o dia todo se declarando e o mais incrível, eu não sabia nada da vida dele. Bom, eu marquei com ele num local público, aqui perto de casa. Nós nos encontramos de noite e ficamos conversando à luz do luar, como se já nos conhecêssemos há anos. Ele falou de um sonho que teve, que também foi muito parecido com o sonho que eu tive, em que estávamos numa estação de metrô e ele sonhou a mesma coisa. Assim, ele me contou e eu tinha sonhado naquele mesmo dia. Achei muito louco isso, essa conexão. E depois disso, nós fomos para a minha casa. E assim, hoje eu paro para pensar, sabe? Em muitas camadas disso tudo, mas principalmente que eu coloquei uma pessoa completamente estranha dentro da minha casa, né? E ok, nós tivemos ali a nossa noite de romance, que foi também muito intensa, muito intensa. E por incrível que pareça, eu nem pensava mais no meu ex. Claro, naquele momento ali, né, do prazer. Ai, gente, é muito engraçado o jeito que ela narra a história, eu tô gostando muito. Mas vamos lá, que eu preciso estar concentrada aqui, que a história é muito longa. Me deixa um like, gente, se vocês estão gostando até o momento. E vamos lá. Mas, quando amanheceu o dia, assim, quando eu tinha mais clareza mental, eu sentia muita falta, muita saudade do Marcos, muito mesmo. Ele me completava de uma forma diferente, me trazia chão, sabe? Me trazia segurança para o sentir, me trazia, não sei, uma questão, uma calmaria, uma leveza. Já com o meu chama, era tudo muito intenso, sabe? Parecia que uma hora a gente podia estar junto, outra hora não. E de fato era isso, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E várias vezes eu tinha vontade de ficar longe do meu chama, e ele grudava cada vez mais em mim. Ele queria ficar o tempo todo dentro da minha casa, eu perdia minha privacidade e assim, eu me sentia o tempo todo cobrada, pressionada, porque o meu chama queria o tempo todo que a gente já estabelecesse um namoro. E isso tinha, assim, sei lá, umas 2 semanas, sabe. E eu não sabia quase nada da vida dele. Aos poucos, ele foi me falando. Me contou que tinha um filho, inclusive, e também me falou ali poucas coisas, assim, a respeito da vida dele, da família. Disse que morava com a irmã. Engraçado que era tudo muito estranho e mesmo assim eu levei muito tempo para me questionar, porque não perguntava mais detalhes sobre ele. E se eu estivesse em sã consciência, com certeza já teria feito muitas perguntas. Mas tinha algo de errado. Parecia que eu estava letárgica e tinha capacidade apenas para viver a paixão com ele, sem querer saber das coisas básicas, sem me preocupar com isso. E com mais uma semana eu comecei a ter uma pontinha de consciência de questionar, a achar assim tudo meio estranho e muito diferente de mim, que sempre tive a vida muito organizada. Tudo com seus pingos nos is, sabe? Eu era uma pessoa normal, organizada, com uma carreira próspera, sabe? Uma carreira legal, assim, de muitos anos já. Embora eu me considere jovem, eu tenho 30 anos, ele também. Mas ele não estava trabalhando no momento e não parecia ter uma experiência profissional, pois ele estava ali como instrutor de aulas, mas temporário, só fazendo um bico. Inclusive, ele tinha questões financeiras, necessidades mesmo, no sentido de às vezes não ter nem dinheiro para vir de ônibus para cá. E eu pagava a passagem dele. Para mim, isso era muito difícil, porque, enfim, eu estava em outro momento de vida. Sempre fui independente e prezei por não ficar nas costas de homem nenhum e também não queria carregar um homem nas minhas, nessa questão financeira. E, enfim, eu sabia pouca coisa dele. E um certo dia nós estávamos conversando e ele comentou que havia ficado meio recluso do mundo por um tempo, né? Por algo que ele cometeu, enfim. E aos poucos, ali foi caindo a ficha, sabe? Eu falei, recluso do mundo? Eu fiquei me perguntando, sabe? O que será que aconteceu? E aí, ele nesse mesmo dia me mostrou um currículo que tinha feito para que pudesse arrumar um emprego. Então eu vi o nome completo dele. E depois que ele foi embora, joguei na internet o nome dele, né? E descobri que ele tinha ficado preso, mas não tinha me contado ainda. Meu Deus! Gente, sério, eu falei que essa história é chocante.
Bom, assim, você tá tocando em várias camadas sensíveis ao mesmo tempo, tá? O amor tranquilo, real e presente que você vivia com o Marcos, né? Que é o ex-namorado dessa pessoa, tá? Que escreveu. O impacto avassalador do encontro com o Renato, que é o Chama, que despertou algo quase inexplicável dentro de você. Teve a conexão espiritual, os sinais, os sonhos, as sincronicidades que pareciam orquestradas pelo destino, e também o contraste, a instabilidade, o sufoco, o abismo de realidade entre vocês dois. Então, assim, gente, você vê que essa dinâmica tem todas essas camadas que são bem características de uma dinâmica de chamas, tá? Além disso, tem aquela confusão, aquela letargia de você agir no impulso sem entender mais ou menos o que você tá fazendo ali, tá? E esse tipo de dinâmica, né, intensa, profunda e muitas vezes caótica, é muito comum nos relatos de pessoas que se identificam com a jornada de chamas gêmeas. O que a espiritualidade costuma dizer é que a chama gêmea não chega para ser um conto de fadas, tá? E eu sempre digo isso também, né, nos meus atendimentos. Ela chega para quebrar tudo que não é autêntico, para te virar do avesso, para te empurrar para o autoconhecimento. E muitas vezes isso vem com dor, né? Aí eu até fiz um resumo aqui, tá? Para eu não perder o fio do que eu queria comentar sobre essa história. E eu disse assim, ó, sobre o que você viveu com o Renato. O olhar que te atravessou, o Renato é o Chama, tá, gente? O olhar que te atravessou, os sonhos, o nome que veio antes de você conhecê-lo. Gente, ela acordou no meio da noite em 2020, chamando o nome dele. E ela só ia conhecê-lo em 2021. Então aí a gente vê que essa questão do tempo e espaço é uma ilusão, tá? Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ela teve um acesso de algo que ela ia viver no futuro, entende? Então, tudo isso parece já te apontar para uma conexão de alma, assim. Mas uma conexão de alma não garante estabilidade, nem reciprocidade madura, né? E ela tinha essa estabilidade com o Marcos, tá? O ex-namorado dela. E quando você disse que ele queria grudar em você, que ele queria tudo muito rápido, que você perdeu a sua privacidade, que começou a carregar responsabilidades financeiras, emocionais também, isso tudo mostra sinais de um desequilíbrio muito grande. E geralmente, tá? Existe esse tipo de desequilíbrio dentro da dinâmica. Por isso que tem as rupturas, tá? As separações. Você se entregou à intensidade e depois percebeu que faltava chão. E é aí que o Marcos volta para sua lembrança, né, que é o ex-namorado. Ele representa esse chão. E ainda mais, olha só, gente, que engraçado. O Marcos é capricorniano, então assim, tem alguém que representa mais a terra, que representa mais o chão, a segurança? Não tem, né? E esse porto seguro, essa serenidade. E o Renato veio como um furacão. E sobre a descoberta, né, do que ela teve ali, que ele foi preso, né, o Renato. Essa é uma revelação muito impactante. Não porque alguém que passou por isso não mereça, né, uma nova chance, mas porque ele ocultou uma parte importante da própria história. E você só descobriu por conta própria. Isso, querendo ou não, quebra a confiança. E mais que isso, revela um padrão de falta de transparência, tá? Que é muito grave em qualquer relacionamento. Ainda mais quando ela se apresenta como algo divino. Aí você fica meio assim, sabe? Como assim é algo divino e teve mentira, teve é, informações ocultas, né? É estranho. Enfim, você está contando a sua história com muita lucidez, mesmo que ela tenha sido muito confusa na época, e você está relembrando com clareza algo que muitas pessoas só entendem anos depois, tá? Conexão espiritual não é desculpa para aceitar o que te fere, tá? E outra coisa que eu não posso esquecer de mencionar. Tá. Agora aqui já é a história dela, tá, gente? Vamos continuar. E outra coisa que eu não posso esquecer de mencionar, que quando eu ouvi pela primeira vez, nossa, eu me enxergava assim como uma pessoa muito charmosa, muito sensual, elegante, sabe? Eu ouvi muito lindo, sério, uma pessoa muito linda. Eu fiquei completamente atraída por ele. E conforme foram passando essas semanas, eu fui descobrindo mais coisas a respeito da vida dele. Em alguns momentos, eu o via com aparência completamente diferente. Eu sei que soa muito louco isso, mas tinha vezes que eu até achava ele meio feio. Gente, eu não aguento, sério.
vocês acreditam que eu ouvi pouquíssimas pessoas falarem sobre isso, tá? Da dinâmica. Que em alguns momentos tinha a percepção ali de que o Chama era lindo, sabe? A pessoa mais bela que já viu na vida. E em seguida ele se tornava o patinho feio, assim, você não reconhecia muito por que você tinha gostado daquela pessoa. A pessoa até achava que o formato do rosto era diferente. Então, assim, que coisa louca. Conta aqui se com vocês aconteceu algo parecido, tá? Vamos continuar com a história. Eu sei que soa muito louco isso, mas tinha vezes que eu até achava ele meio feio. E em outros momentos eu achava ele lindo de morrer. Muito sensual, muito bonito, muito elegante, charmoso. Não elegante, mas charmoso, sabe? E em outros momentos, aquela graça, aquele encanto todo se perdia. Era muito estranho. E depois que eu descobri essa informação, que ele esteve preso, eu comecei a sentir medo dele. E ele chegava em casa, eu não conseguia dizer para ele não vir. Ele me ligava, eu queria dizer não, mas eu falava sim, pode vir. E da mesma forma, enquanto ele estava lá em casa, sim, era bom em alguns momentos estar com ele, era preenchedor mesmo. Tinha aquela completude, sabe? Inexplicável, mas em outros momentos eu sentia muito medo. Teve uma vez que ele saiu para fumar, porque isso era uma coisa também que eu não faço, não tenho esse hábito de fumar e ele tinha esse hábito. Ele saiu para fumar e levou a chave da minha porta. Eu fiquei desesperada, com medo que ele fosse fazer uma cópia, sabe? Gente, olha a cabeça de uma chama, como que é? Depois, ele fosse entrar aqui em casa, enfim. Isso depois de umas 3 semanas eu comecei a ter esses acessos de pânico. E ficou cada vez mais intenso a saudade do Marcos, que é o ex-namorado. E o Marcos me escrevia todos os dias, querendo saber se eu estava bem, se ele podia fazer alguma coisa por mim. E também falava dos sentimentos dele, que ele sentia falta de nós, sentia saudade. Eu chorava muito. Assim, era um choro de confusão imenso, porque eu chorava com saudade do Marcos e quando eu pensava em voltar para o Marcos, eu chorava porque eu não conseguia me desvencilhar do Renato. Então foi um período muito, muito turbulento. Isso durou uns 2 meses, até que depois de muito tentar terminar com o Renato, um dia eu consegui. Uns 2 dias antes, eu tinha saído com o Marcos para tomar um café com ele e percebi o quão doce, o quão gentil, cavalheiro ele é, sabe? Então, aquilo me deu certeza que eu estava no lugar errado. Eu estava fazendo algo errado da minha vida. Então, eu consegui terminar com o Renato e voltar para o meu Marcos. É engraçado, porque assim, a oscilação de percepção que você descreve em relação ao Renato, às vezes ele era lindo, encantador, outras vezes parecia até feio, é um efeito energético também, que muitas pessoas também relatam, né? Como eu comentei lá em cima, tem muitos consulentes que relatam isso, quando estão em conexões espiritualmente carregadas, tá? Como a de chama gêmeas, almas kármicas, isso pode ocorrer por diversos motivos, tá? Eu coloquei aqui, são espelhos e projeções. Então, assim, a chama gêmea, segundo a espiritualidade, funciona como um espelho, tá? Ela reflete o que você tem de mais profundo, inclusive os seus medos, seus traumas, as sombras. Então, quando você está encantada, o que vê é a projeção da beleza e da paixão que você está sentindo por dentro. E quando você começa a enxergar as incoerências, a sensação muda completamente, tá? Porque o encanto não está mais cegando a realidade. O segundo ponto é a mudança de frequência vibracional. Diz assim: quando você começa a se distanciar emocional ou espiritualmente de uma pessoa com quem tem uma ligação energética muito forte, seja de luz ou de dor, a aparência dela pode literalmente parecer mudar para você. O que antes vibrava em sintonia começa a parecer estranho, desalinhado. É como se o seu espírito começasse a perceber o que a sua mente ainda estava negando, tá? E você também mencionou algo muito importante, o medo, tá? Ele chegava em casa, eu não conseguia dizer para ele não vir. Eu queria dizer não, mas eu falava sim. Ele levou a chave da minha porta, eu fiquei desesperada. Eu comecei a ter acessos de pânico. Então, isso tudo é um sinal de alerta vermelho, tá? Não é amor que gera medo. E o fato de você se sentir energeticamente presa, sem conseguir dizer não, mesmo querendo, mostra uma ligação de dependência energética, ou até mesmo uma relação com traços abusivos sutis, que muitas vezes se escondem por trás do manto do romance espiritual. Então, assim, gente, nós temos que ser racionais também aqui, tá? Essa questão da dinâmica traz muita confusão para muita gente, justamente por isso, porque muita gente fala: ah, mas é normal você ter medo porque você está espelhando ali, né, os seus medos, mas
até que ponto, tá? Tem os medos que são com base nos seus traumas, né, de infância, traumas de passado, de outras vidas, e tem medos de realmente você estar em perigo, tá? Então a gente não pode embelezar muito esse caminho da dinâmica e sempre falar para o consulente, olha, fica tranquilo, ele não vai fazer nada com você. E às vezes é um relacionamento ali, né, kármico que tá encorpado ali, que tá vestindo, né, essa vestimenta da chama gêmea, tá? Então, assim, o mundo espiritual é muito real, gente. A gente precisa acreditar nisso. Toda vez que eu abro a mesa, nós temos ali muitas revelações. Tem muita gente que está, sim, em dinâmica de chama gêmeas, tá? E que tem esses espelhamentos. Mas tem muita gente que também não está, tá bom? E o mundo espiritual utiliza dessa vulnerabilidade espiritual dessas pessoas para trazer mais confusão, entende? Para trazer pessoas na vida desses consulentes que podem, inclusive, colocá-las em perigo, tá? Então, assim, olha, você viveu com coragem essa travessia, mesmo confusa, mesmo sofrendo. E o que me parece ainda mais forte, você voltou para si mesma. Sabe, mesmo com saudade, mesmo com medo de machucar alguém, mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo, você reconheceu o valor de quem te oferecia amor real, tranquilidade, cuidado e respeito, tá? O reencontro com o Marcos. Porque, assim, o Chama ali, ele mentiu sobre uma coisa, omitiu, né? Uma coisa muito séria. Entende? O que ele fez para estar preso, tá? Então, assim, tem situações que é aquilo que eu falei, a gente tem que ter um cuidado também com a nossa saúde física, com a nossa integridade física, tá? Às vezes era um sinal também, entende? Então, assim, se eu tivesse aberto ali a mesa para ela, muitas coisas teriam se revelado, com certeza, tá? Eu acho, inclusive, que eu abri mesas para essa pessoa, depois ela vai comentar aqui, mas não nesse momento desse fuzuê todo, entende? Enfim, esse momento em que você, né, foi tomar café com o Marcos e você sentiu quem ele era, né, de novo, é quase como se a névoa tivesse começado a se dissipar a alma, sabe? Mesmo em meio ao caos. E você disse, né? Eu percebi o quão doce, o quão gentil, cavalheiro ele é, então aquilo me deu certeza que eu estava no lugar errado. Esse é o tipo de clareza que não vem da cabeça, vem do coração consciente, entende, gente? Então, assim, nós temos que estar muito alertas, vigilantes, tá? E muito lúcidos para não cair em confusões dentro da dinâmica. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar a história. Deixa eu ver se eu tô gravando ainda, né? Gente, já são quase 1 hora de vídeo. Vamos lá, né? Deixa eu terminar logo essa história aqui. Enfim, eu consegui. E no dia que terminei com ele, eu voltei pro Marcos. E o Marcos veio pra casa, a gente dormiu juntos e foi como estar de volta no meu lar, sabe? Como se eu estivesse em segurança, como se eu estivesse em um local conhecido. E por dentro, assim, eu ainda me questionava se eu não estava sendo racional demais e estava sendo ali como se fosse mesmo o divino masculino, sabe? Que é muito racional, que fica dando fuga e estaria só voltando pro Marcos para eu poder fugir do Renato. Mas tinha outras coisas assim que me tocavam muito, sabe? No Marcos, eu realmente sentia um amor genuíno, um amor assim grande mesmo, um amor de parceria, daqueles amores calmos de uma vida inteira. No Renato, eu sentia aquela coisa avassaladora, sabe? Um sentimento muito grande, muito parecido com paixão. E como a gente ficou muito pouco tempo juntos, né? Foram 2 meses juntos só, e no total se conhecendo 2 meses e meio, vamos dizer assim. Eu não sei o que era aquilo, sabe? Era muito profundo e, de uma forma ou de outra, também me levou a buscar mais o caminho espiritual. Então, eu acreditava piamente que estava em uma dinâmica de chamas gêmeas, porque eu tinha sido levada para esse caminho espiritual. Então, eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Voltei para o centro espírita, comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, a entender a minha mediunidade, enfim, mas uma coisa foi instantânea. Assim que eu terminei com o Renato e voltei para o Marcos, eu fiquei obcecada pelo Renato. Gente, sério, por isso que eu digo que, olha, que loucura. Dinâmica é isso daqui, ó. Essa história tá explicando piamente, assim, essa sensação de estar na dinâmica, essa confusão, né, enfim. E eu ficava todos os dias entrando lá no Instagram dele, vendo o status do WhatsApp dele, se ele estava online ou não. Eu nunca escrevi, tá? Eu nunca escrevi para ele. Nisso eu me contive. Ele também não escreveu mais para mim e também nunca mais apareceu.
nunca mais apareceu virtualmente, tá? Eita, por quê? Será que ele apareceu pessoalmente? Nunca mais postou nada no Instagram dele. Nada. Tudo bem que ali, na semana seguinte que eu terminei com ele, gente, eu estou tendo que resgatar da memória, porque já faz um tempo. Na semana que eu terminei com o Renato, teve uma coisa muito estranha que aconteceu. Eu estava dormindo, estava em casa, no meu apartamento, que são esses apartamentos em condomínio, são baixinhos. Eu estava no meu apartamento dormindo e o Marcos tinha ido dormir comigo lá em casa. Então, nós estávamos dormindo e eu acordei para usar o banheiro. Detalhe: no meu quarto tinha uma sacada. Fui ao banheiro, mas com uma sensação estranha, pois que tinha acordado meio que de repente. Eu nunca fui de acordar de madrugada. Enfim, voltei a me deitar, mas eu não conseguia dormir. E quando já estava quase amanhecendo, eu consegui dormir. E depois disso, o Marcos levantou, foi trabalhar. Eu fiquei em casa nesse dia. E quando amanheceu, eu abri o quarto e fui fazer alguma coisa na sacada. Então, simplesmente encontrei um cigarro na sacada. E eu tenho certeza que isso não estava lá antes, porque eu tinha limpado a sacada no dia anterior. Quando eu encontrei o cigarro, eu tinha certeza que o Renato havia estado ali. Gente, como assim? Como assim? Ele estava na sacada do quarto dela. Isso me pegou de uma forma. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu comecei aqui a fazer o relato, eu não lembrava dessa parte. Olha, tô me arrepiando de novo agora. Vamos lá, continuando a história. E, meu Deus, ele havia estado ali pertinho de mim e do Marco, sabe? A única coisa que separava era uma porta, que era a porta que dava para a sacada. E aquilo, assim, me subiu um calafrio dos pés à cabeça, porque eu não sabia o que ele poderia fazer, né? E ele muito provavelmente sabia, então, que eu tinha voltado para o Marcos, porque ele pode ter visto o carro do Marcos no estacionamento do prédio. Enfim, eu não sei até que ponto ele foi nessa investigação, mas que ele esteve ali na sacada, esteve sim. Importante ressaltar que nesse interim entre eu ter terminado com ele e esse dia da sacada, ele tinha ido morar com a mãe dele em uma outra cidade, no qual levava 2 horas para chegar até aqui. Então, foi muito chocante isso pra mim, sabe? Ao mesmo tempo, eu já estava obcecada por ele. Então, teve uma fase assim que eu fiquei feliz por ele ter ido e que eu queria que ele fosse mais vezes pra me encontrar. Gente, que loucura. E tinha vezes que eu me tremia de medo dele ir lá e ficar ali à espreita. Então, eu nunca mais consegui dormir tranquila ali naquele quarto, sabendo que ele poderia ir lá. Enfim, mas eu ainda estava obcecada por ele e ficava ali o tempo todo olhando, procurando os sinais dele, pedindo também muitas leituras de tarô. Inclusive, você me ajudou muito nessa jornada e me trouxe muitos direcionamentos através das mesas de tarô que eu fui aos poucos limpando a minha vida, fui fazendo as curas que eu precisava. Eu estava ali, o meu objetivo era saber dele, porque eu estava obcecada nele, mesmo namorando com o Marcos. E as suas mesas iam me trazendo direcionamentos. E esses direcionamentos iam me curando, por mais que eu não via na hora, na época. Ufa. Hoje, 3 anos atrás. Não, hoje, 3 anos depois, eu olho para trás e vejo quanto eu me curei. E eu precisava dessas curas. Então, pode ter sido sim um relacionamento de chama gêmeas, pode ter sido um relacionamento espiritual que me levou para esse caminho espiritual para me curar, porque eu precisava curar o feminino em mim, eu precisava curar a minha ancestralidade feminina, trabalhar com a minha mediunidade, eu precisava fazer tudo isso. E eu não ia fazer nunca se o Renato não tivesse aparecido na minha vida e não fosse esse chacoalhão com a chegada dele. De uma outra forma, eu também fui limpando em mim todas as formas de julgamento que eu tinha com pessoas que foram presas, com pessoas que tinham cometido algum crime, enfim. E fui entendendo também a realidade financeira também das outras pessoas. Enfim, o tempo foi passando e eu ainda obcecada, né?
Passou o ano de 2021, 2022, as curas foram sendo feitas, as curas sendo feitas. Ele literalmente sumiu no mundo e eu continuava ali tentando buscar algo dele. Aí chegou o ano de 2023, eu já estava muito mais curada, muito mais certa daquele relacionamento com o Marcos. A gente já estava vivendo uma realidade muito melhor, uma vida muito mais de parcerias, muito mais de parcerias. Nós já estávamos morando juntos, sabe? Em 2023, eu e o Marcos nos mudamos. Então, mudei daquele apartamento onde eu não conseguia dormir direito, sabe? E fui morar com o Marcos. E a gente começou a estreitar a nossa relação para uma relação de família mesmo. E eu fui me curando aos poucos. Deixei de seguir o Renato nas redes sociais, passava ali semanas sem procurá-lo, meses, e assim foi. Tive outras oportunidades de cura espiritual, fui sendo levada para outros caminhos, para rituais em que participei que foram me curando profundamente, e fui vendo quantas questões tinha dentro de mim, sabe? De pensamento negativo, de desconexão com a minha jornada, e foi feito ali várias limpezas. Até que em 2023 mesmo, o Marcos me pediu em casamento. Em 2024, nos casamos. Eu já estava grávida e não sabia. Nosso filho nasceu no final do ano de 2024. Hoje nós temos uma bênção aqui em casa. Nosso relacionamento é super amoroso. É um relacionamento que eu tenho certeza de te falar que é uma relação de almas gêmeas. Porque eu já fiz muitas buscas espirituais e sempre tenho essa confirmação. Então, o meu relacionamento com o Marcos é uma relação de almas gêmeas. É uma relação muito pura, de muito amor, de muita parceria. É tudo muito leve para nós. A nossa família cresceu, se fortaleceu, se fortificou. E eu ainda fico pensando de vez em quando o que foi isso com o Renato? O que foi aquilo? Foi chama gêmea? Eu me perguntava muito isso, sabe? Porque eu ainda tinha essa dúvida. E em outra sessão espiritual da minha religião, hoje eu sou umbandista, eu estava lá e recebi informação de que tinham feito uma demanda para o meu relacionamento com o Marcos. Esse tipo de relação com peraí, gente, pulei aqui, peraí. Que tinham feito uma demanda para o meu relacionamento com o Marcos. Tá, vou fazer uma pausa aqui, tá? Foi um relacionamento aí de altos e baixos, né, com o Renato. Intensidade, medo, depois veio obsessão e ao mesmo tempo essa sensação de completude. É mesmo frequentemente relatada por quem vive mesmo a dinâmica de chama gêmeas, tá? Mas a missão da chama gêmea nem sempre é ficar junto, nem sempre é se unir. Muitas vezes ela vem como esse agente de ruptura e cura mesmo, que chacoalha, né, as estruturas para te empurrar de volta ao seu eixo, à sua essência, à sua missão. Então, muitas vezes é isso que a gente vê numa dinâmica de chamas, tá? E já o Marcos, né, representa esse amor estável, tranquilo, de alma gêmea mesmo, bem característico de alma gêmea. Aquele que escolhe ficar, construir, crescer junto, tá? E o fato dele ter te escolhido novamente, com amor, paciência, constância, mostra o quanto essa relação tem raízes profundas, maduras, né? A família que vocês construíram é um reflexo disso, tá? Vamos continuar com a história, gente, tá quase no fim. Diz assim: e o médium me falou que essa demanda era refeita de tempos em tempos, sabe? Como se fosse reforçada. E assim, na hora eu não acreditei que tivesse sido uma amarração amorosa, achei que tinha sido um adoçamento, algo nesse sentido. Mas depois eu comecei a pensar melhor e percebi que eu tinha ficado cega naquela época. Foi uma coisa muito louca, tinha um quê de loucura mesmo, sabe? Então eu não descarto a possibilidade de ter sido de fato uma amarração mesmo para mim. Mas aí ficou a dúvida: quem foi que fez isso? Será que foi o Renato? Mas aí o Renato teria que ter feito logo depois daquela primeira vez que a gente se viu no Beach Club, sabe? Aí é muito estranho, porque talvez nem o meu nome ele saberia direito. Eu fui desmembrando muito mais disso, conversando ali com meu guia espiritual e meus mentores, até que me disseram que tinha sido um ex meu. Um ex que eu tive antes de começar o relacionamento com o Marcos. Eu tive um ex onde eu fiquei quase 2 anos com ele, e foi um término mal resolvido na época. Portanto, ele ficava fazendo esse tipo de trabalho para mim. Olha só, eu já estou há 7 anos com o Marcos. Então, tem pelo menos 7 anos que essa pessoa faz trabalhos para mim, para separar eu e o Marcos, e também para colocar pessoas na nossa vida, né, que interfiram no nosso relacionamento. Então, dá pra ver que com o tempo isso foi ficando ali. Foi como se fosse o propósito de vida dele separar a gente. Talvez nem para que eu voltasse para ele, mas que separasse mesmo eu e o Marco, sabe? Então isso foi um choque para mim.
um choque muito grande, porque pode ter sido, né, esse encontro meu com o Renato pode ter sido fruto dessa amarração. Talvez o Renato estava suscetível e eu também. E meio que o plano espiritual ali utilizou o Renato para aparecer na minha vida a fim de me separar do Marco, sabe? Assim, ela tá falando do plano espiritual, é espiritualidade densa, tá? Espiritualidade contrária, só pode. E assim, gente, eu conheci o Renato em 2021, hoje é 2025, sabe? Nós estamos em 2025 e eu descobri apenas hoje tudo isso. Mas eu tive que fazer muitas curas. Então, assim, se eu não tivesse te procurado, né, Raquel? Muito obrigada, inclusive. Se eu não tivesse te procurado, não tivesse começado as curas, esse trajeto todo de todos esses anos não estaria tão evoluído. Talvez hoje eu ainda estaria naquele relacionamento com o Renato, achando que era uma relação de chamas gêmeas, sentindo falta do Marcos, não teria cumprido ali o meu propósito tão lindo que me trouxe muito mais vida, muito mais amor para minha vida, que é meu filho. E eu penso, o que poderia ter acontecido, sabe? Então hoje eu sei me proteger e hoje eu me protejo. E caiu assim como uma luva você falar desses relatos, porque eu já estava querendo trazer esse para você, sem saber que você ia fazer esse quadro. Mas agora faz todo sentido, sabe? Tudo que aconteceu, eu não sei ainda hoje, eu não sei o que eu tive com o Renato, se era um relacionamento de chama, sabe? Não sei. E se ele foi usado por meio dessa amarração amorosa para vir para minha vida, até hoje eu não sei. Eu sei que se foi um relacionamento de chamas, me trouxe todas as questões ali, sabe? O passo a passo, as etapas de uma dinâmica de chamas, porque teve sim o corredor e o buscador, teve ali bem claro o posicionamento do divino masculino e do divino feminino, porque ele se expressava muito, demonstrava demais, se agarrava em mim, não me deixava respirar e eu já queria meio que fugir dele. Teve essas discrepâncias sociais mesmo, sabe? Essas diferenças sociais, tanto financeira como de vida mesmo. Depois, a distância geográfica, porque ele passou a morar muito longe. Então, teve tudo isso, mas eu não sinto mais nada por ele. Eu sinto uma gratidão óbvia pela vida dele, sabe? Uma gratidão mesmo. Penso que eu quero que ele seja feliz, mas isso é um capítulo passado da minha vida. Mas que ainda ficou assim, sabe? Esse questionamento. Eu acredito que possa sim ter sido uma dinâmica de chamas, mas eu vou até deixar aí para o seu público comentar o que vocês acham sobre isso, porque até eu tenho curiosidade assim, sabe? Gente, ela terminou a história assim. Eu não tenho nem mais voz, eu preciso beber uma água. Esse vídeo já deve estar longo demais. Então, assim, pode ter sido, sim, uma dinâmica de chamas. Tem tudo para ter sido uma dinâmica de chamas, mas que vocês estavam suscetíveis para se encontrar nesse momento, mas que era ali chamas gêmeas que não estavam alinhadas para viver em união. Então ele apareceu na sua vida meio que para você despertar espiritualmente, entende? Fazer as curas que precisava para que assim você pudesse seguir a sua vida aí com o seu alma gêmea. Bom, é o que eu tô sentindo agora nesse momento, tá? Mas eu vou deixar em aberto para vocês comentarem o que vocês acharam desse relato, que foi gigantesco. E peço para vocês me enviarem por e-mail, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui nos comentários. Me enviem os relatos de vocês, as dúvidas de vocês, porque aí eu jogo as dúvidas de vocês aqui também no vídeo. E por meio da comunidade que for se formando, a gente vai comentando aí, tá? E a gente vai encontrando mais direcionamento para isso. Mas é isso. Cumpri aqui com a minha promessa de trazer esse quadro. Comentem se vocês gostaram do quadro, deixa um coração, deixa qualquer emoji pra gente saber se eu devo continuar, tá? Então é isso. Obrigada, meus amores, e até mais.